Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 8º dia da 12ª caminhada de oração. Hoje é dia 21 de setembro de 2022, hoje é quarta-feira. O tema do dia é oração da contemplação. Nós estamos caminhando nesta caminhada de oração sobre entregar, confiar, esperar e nos render. Tudo isso, entregar, confiar, esperar, leva a chegar a um ponto que a gente se rende e a gente deixa o rio de Deus nos levar para que a gente possa viver cada dia mais o propósito que Ele nos criou. Então, ontem nós estávamos falando de ser livre, né? Deus quer nos libertar, Ele já nos libertou, nós temos que caminhar na liberdade que Ele conquistou para nós. E quando Deus nos liberta, irmãs, há algo que ele quer com essa liberdade. E eu acho que nesses dias o que Deus quer nos ensinar é desfrutar. Só que para desfrutar, nós precisamos entrar num caminho antes do desfrute. Primeiro nós somos livres, né? Nós vivemos tudo aquilo que eu já falei antes, da vida, do rio de Deus, de várias coisas que eu falei aqui. Mas antes de desfrutar, nós precisamos aprender a contemplar. Então, o próximo devocional é desfrutar, mas eu preciso explicar primeiro sobre contemplar. A oração, ela tem vários tipos, eu não vou entrar aqui nesse estudo, tem vários tipos de oração, vou só falar alguns. Oração de gratidão, oração de intercessão, adoração, louvor e vários outros tipos de oração. Mas existe esse tipo de oração que é a contemplação. Esse tipo de oração ele foi muito conhecido, muito usado há muitos anos atrás. Hoje em dia está se falando, vem se propagando mais essa palavra contemplação. Então, quando a gente olha a vida de Davi, o salmista, por exemplo, eles entendiam desse tipo de oração da contemplação. Os salmos nada mais é do que essa oração da contemplação, né? A contemplação ela faz a gente enxergar coisas na simplicidade do que está diante de nós. A contemplação ela abre uma porta, ela abre uma oportunidade de Deus falar conosco através daquilo que a gente está vendo. Deus disse isso para Abraão, Deus falava com os homens da Bíblia através da contemplação. Muitas vezes Deus perguntava para os profetas, o que você está vendo? Né? Para ele poder falar através daquilo que ele estava vendo, através daquilo que Deus queria que ele visse. Deus disse para Abraão, sai da sua tenda, né? Olha para o céu, olha para fora, olha para a areia. Então esses homens, eles entendiam essa oração da contemplação. O texto-chave de hoje vai estar em Isaías, capítulo 42, no versículo 18 a 20. Vamos ler esse texto e a gente vai entrar nessa palavra que o Senhor quer falar conosco. Que você possa receber a sua porção para que você avance cada dia mais, em nome de Jesus. Então, Isaías 42, no versículo 18, fala assim: surdos, ouvi, vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como o meu povo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo do Senhor? Olha esse texto que eu vou ler agora, irmã, versículo 20. Tu vês muita coisa, mas não as observa. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouve. Aqui está falando, Deus está chamando a atenção do povo, da cegueira do povo de Israel. Está dizendo que o povo era surdo, que o povo ouvia, mas não escutava, olhava, mas não enxergava. Os meus servos, né? Quem é cego como o meu servo, quem é surdo como o meu mensageiro. Mas o versículo-chave desse texto para mim e dessa mensagem é: tu vês muita coisa, mas não as observa. Olha que texto incrível. E já tem alguns anos que o Senhor tem me ensinado a praticar a oração da contemplação. E a contemplação, ela é uma oração que ela exige presença, ela exige paciência, ela exige silêncio e ela exige esperar.
Então, ela é um tipo de oração diferente, porque na oração comum, as orações, né, que a gente já conhece, todas necessárias ao seu tempo, a gente fala mais do que ouve. A oração, as orações que a gente já conhece, o tipo de oração que a gente já conhece, a gente não exige muito a espera, a gente não exige muito de nós a paciência, a gente não treina muito a gente na paciência e no silêncio e na presença. Já a oração da contemplação, você precisa estar presente, sabe? Não tem como ser aquela oração corrida. E eu não estou dizendo aqui, irmãs, que as outras orações não servem, nem nada disso. A gente está crescendo. A Bíblia diz para a gente crescer em graça e conhecimento, né? Então, eu já provei extraordinariamente da oração da gratidão, oração do louvor, oração de clamor, oração de intercessão. Cada época exige que você mergulhe num tipo de oração. A oração de guerra, né? Já vivi muito isso, foi incrível, tive experiências incríveis e ela é um todo, você vai usar sempre, é como uma ferramenta, né? Tudo que a gente vai aprendendo espiritualmente é uma ferramenta. Aquilo está à sua disposição para você desfrutar e crescer naquilo ali. Mas neste momento da nossa vida, em especial, eu acredito que a oração da contemplação é o que tem nos chamado a atenção e isso está alastrando em toda a terra, né, nas religiões, as pessoas estão acordando para isso, o próprio cristianismo está nos chamando a atenção para isso. E contemplar, o que é contemplar? Contemplar é olhar, é parar, é olhar, é observar, é estar presente, é sentir, né? É se tornar é deixar ser um com Deus, com com o lugar que você está, é você estar presente. Hoje em dia, a nossa maior luta é estar presente no presente. Eu falei isso, que as cargas da vida, elas querem você presa no passado, né? Sem viver o presente, sem plantar no presente, sem cuidar da sua vinha no presente, porque aí você não vai ter um futuro. Então, você vira um ciclo, né? Quando chega no futuro, você vive lamentando o passado e vive também sem acreditar no futuro, que eu não mereço, eu não vou ter, eu não consigo, isso não é para mim, eu nunca consegui nada mesmo. E aí você não vive o presente, você não lança semente no presente, e quando chegar lá no futuro, vai repetir a mesma coisa. E aí você às vezes vai até dizer, eu não falei que comigo não funciona, que comigo não dá certo. Por quê? Porque vivemos lá com a cabeça no passado e não no presente. E aquela mulher encurvada, que Deus libertou, que eu estava falando ontem sobre ela, né? A mulher que Deus curou ali, encurvada, ela não conseguia contemplar. Por quê? Porque a sua cabeça olhava para baixo. O inimigo quer que a gente tire os olhos. Ele quer que a gente olhe para baixo, ele quer nos subjugar, ele quer que a gente não contempla o que está ao nosso redor. Porque Deus nos chamou para elevar os nossos olhos e contemplar. Então esse é o texto-chave. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Que a gente possa começar, irmãs, a colocar a mão nos nossos olhos e pedir a Deus que abra os nossos olhos. Senhor, eu quero ver, eu quero contemplar, eu quero que o Senhor tenha liberdade de falar comigo através da sua criação, através do caminho que o Senhor está me mostrando. Eu quero ver o Senhor no caminho que eu estou indo. E então essa oração da contemplação, ela nos ensina isso, sabe? A exercer paciência, exercer presença. Porque uma oração que você fala, chega uma hora que a gente se habitua a só falar e levanta e vai embora. Mas a oração da contemplação é no silêncio muitas vezes. Porque você vai mais observar fora, observar dentro, deixar que o Espírito Santo flua através da sua vida e te guie. E para isso você tem que ter palavra dentro de você, para que ele traga as palavras
de acordo com aquilo que ele quer falar. E exige de nós esperar. Então vamos ler agora Salmo 121. Eu quero ler alguns textos que remetem à contemplação, para isso ficar no nosso coração. O Salmo 121 fala assim, versículo 1 até o 3. Eu elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele não permitirá que os meus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. Então esse salmo, ele está dizendo, para onde eu elevo os meus olhos? Quando a gente olha para Jesus, quantos cegos Jesus curou, não é mesmo? Além de ser cura e ser bênção, eu acredito que é um sinal também de que Deus deixa ali para mostrar para a gente o quanto nós precisamos ser curados. O quanto nós precisamos ser curados nos nossos olhos. Muitas coisas na nossa vida seriam transformadas a partir da mudança e da cura nos nossos olhos. E quando nós começarmos a exercer isso na oração, a gente já vai ver grandes respostas, irmãs. Grandes respostas. Porque nós vamos começar a contemplar a grandeza do nosso Deus. E quando começarmos a contemplar a grandeza do nosso Deus, quando nós começarmos a contemplar a criação dele, que ele sustenta todas as coisas com seu amor, aí nós vamos começar a entender e vamos questionar, né? Quem somos realmente nós? Quem é o homem para que Deus o ame tanto assim, para que Deus acolha, para que Deus sustente? Você vai começar a sentir realmente a presença do Senhor e o amor de Deus como um manto sobre a sua vida. Você vai começar a entender a responsabilidade que nós temos diante do Senhor, diante da terra, diante do planeta, diante do lugar que Ele nos colocou, diante da comunidade que Ele nos colocou. Vamos ler Salmos 46, no versículo 10, fala assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Por várias vezes, Deus diz para o povo, aquietai. Tem guerras que o povo ia entrar e Deus falava, ficai parado, apenas ficai parado e vede o livramento que eu vou dar. Irmãs, comece a exercitar esse tipo de oração. Ela é incrível, ela é incrível. Ela vai exigir de você sentar do lado de fora da sua casa, observar, sabe? Fica quieto um pouco na presença do Senhor, aquieta, deixa Deus te libertar de dentro para fora, deixa Deus abrir essas comportas de água que quer sair de dentro de você, deixa Deus te mostrar, porque nessa oração da contemplação você vai enxergar quem Deus é, mas você vai enxergar quem você é. E Deus vai começar a trazer cura para nós. Porque a oração da contemplação, ela traz saúde. Né? Já foi comprovado cientificamente que a oração comum, né? Oração, falar com Deus, crer, ela já mexe com os neurônios e ela já traz um bem-estar. Agora imagina a oração da contemplação, ela baixa a sua ansiedade, ela traz saúde mental, ela aquieta a sua alma, ela te dá paz para tomar decisões, ela faz você ver coisas que você nunca viu antes. Você vai começar a ver sinais de Deus na própria natureza. E vamos ler Salmo 34. Salmo 34, versículo 4 e 8, fala assim... Salmo 34, versículo 4, 8. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ele me livrou de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminado, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta ao que o teme. Então, olha que tremendo esse texto fala da gente buscar ao Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Clamou, né, contemplou, contemplai e será iluminado os vossos rostos. Nós temos falado dessa luz, dessa lâmpada que é da vida, que nós estamos carregando a lâmpada da vida, por onde nós passarmos a gente iluminar. E aqui está falando, contemplar e vocês vão ser iluminados. Jamais vocês vão sofrer vexame, jamais vocês vão sofrer vergonha. Aí você clamou este aflito e o Senhor o livrou. Aí no versículo 8 fala, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Né? Deus quer que nós venhamos a desfrutar, mas antes de desfrutar, você precisa aprender a contemplar. Porque até para desfrutar, irmãs, nós precisamos contemplar, enxergar o que Deus está colocando diante de nós. Porque enxergar a bondade, a misericórdia, a fidelidade, nós estamos precisando mais enxergar do que falar, sabe, irmãs? Nós temos falado muito. Eu acho que essa geração já falou muito. Fala. É como Deus disse aqui em Isaías, vocês ouvem e nada escuta, vocês veem e nada contempla, né? Vocês, como é que fala? Falou aqui mesmo? Você vê e nada observa. Nada observa. Por isso que a gente vive insatisfeito. Por isso que Deus dá e não tá bom. Né? A gente queria uma casa, Ele dá a casa, já não tá bom. Já queremos comprar outra, ou queremos reformar, ou queremos mudar. Te dá a viagem que você queria, foi, mas já não tá bom. Já tô cansada de novo, já queria ir para outro lugar. Porque a gente não está observando, a gente não está contemplando. A gente não está encontrando descanso nele. A gente queria tal coisa e aí conquista e não tá bom, porque não temos quietude na nossa alma. Vamos ler Salmo 8, no versículo 3 ao 9, fala assim, quando eu contemplo os céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembre, o filho do homem que visite? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés puseste tudo. Ovelha, boi, todos os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas do mar dos mares. O Senhor do Senhor, nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então aqui está dizendo, quando eu contemplo, esse salmo está dizendo, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, quando eu olho para a lua, eu entendo o que é o homem, para que o Senhor se lembre do homem. Mas o Senhor escolheu o homem e fez ele um pouco menor que Deus e colocou ele para dominar sobre as obras das suas mãos. Aí nós começamos a entender a grandeza daquilo que o Senhor coloca diante de nós. Então, a oração da contemplação, irmãs, ela é algo muito especial, e eu tenho vivido isso e eu tenho desfrutado poderosamente disso que o Senhor tem compartilhado aqui na palavra, né? Daquilo que a gente começa a ver de uma forma tão sobrenatural. Vamos ler Gênesis 15, no versículo 5, 15, 5 ao 18, quando Deus fala com Abraão, olha que tremendo isso. Gênesis 15, versículo 5. Então, Deus estava conversando com Abraão, né, irmãs? Deixa eu contar o contexto desse texto. Deus estava falando com Abraão, né? Abraão falando com Deus sobre o filho. Eu não tenho filho, como vai ser a minha herança e tal. E eu não vou ler o texto todo, mas vou ler a partir do 5 que fala assim. Então, quando Deus conduziu Abraão até fora e disse, olha os céus, conta as estrelas, se é que você pode. E disse ele, assim será a sua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais,
Eu, o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que eu vou possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-lhe uma novilha, uma cabra, um cordeiro, de qual 3 anos. Enfim, não vou pular esse texto aqui. Deus manda ele fazer uma oferta. E aí vamos para o 12. Ao pôr do sol, presta atenção, irmãs. Deus manda ele olhar as estrelas. Aí, isso era de noite, né? Estava anoitecendo ali. Aí vem aqui no 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono a Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será aflita por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densa trevas, e eis que fogareiro fumejante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu quero colocar aqui, nessa conversa, começa olhando para as estrelas, depois tem o pôr do sol, né? Aí vem, Deus fala para ele sobre, você vai ter os seus filhos. Deus conta toda a história para Abraão. Você vai ter sim um filho, a sua descendência vai ser grande, eles vão ser escravizados, eu vou livrar eles, você vai morrer em ditosa velhice, depois eles vão voltar para cá. Deus contou tudo para Abraão. Deus revelou todo o caminho de Abraão. Numa oração da contemplação. Sai para fora e olha as estrelas. E depois aqui o pôr do sol, e depois posto o sol, Deus falou aqui, aí Deus fez aliança com Abraão, dizendo, né, que Deus estaria com ele e com os seus filhos. Então, assim, eu quis ler esse texto para que a gente entendesse como que é importante a gente contemplar. Nessa correria, irmãs, que nós estamos vivendo, nesse mundo digital, o inimigo está querendo que você tirar os teus olhos da contemplação e colocar os teus olhos em coisas que você vai se desgastar, vai correr atrás do vento, vai viver coisa que não é para você, vai se culpar, vai ficar frustrado, porque hoje em dia, nessa avalanche da internet, o que nós vemos, né? Só imagens e imagens e imagens, imagens que nos motiva a sermos mais vaidosa, numa vaidade extrema do mundo, a ser bem-sucedida. É lógico que tem coisas que são boas, eu não estou dizendo que isso é ruim. Estou dizendo que se você encher seus olhos só disso, a gente vai se frustrar, porque a Bíblia diz que os olhos nunca se fartam de ter coisas, de querer coisas. Né? Não adianta você querer um iPhone 13 porque o 14 já saiu. Então, nunca a gente vai estar farto desse mundo. Mas nessa era, para mim, eu acredito e eu tenho aprendido sobre isso, é que a oração da contemplação vai nos trazer de volta ao eixo. Então, contemplar as obras do Criador. O filme que eu indiquei ontem, quem assistiu ou quem vai assistir ainda, quando ele leva ela para ver o sol nascer, depois ela fala, né? Depois de tudo, ela chama ele. Depois ela chama ele, ela vê o sol nascer, passa por um processo. Depois ela mesma chama ele e ela fala para ele: eu nunca vi o sol nascer. Eu nunca tinha tido o privilégio de ver o sol nascer. Devido às guerras, devido à frustração, devido à prisão que o inimigo coloca, né? De tantas lutas, tanta tristeza e tragédias que aquela moça passou. Então, irmãs, Deus quer curar os nossos olhos. Ele quer curar os nossos olhos. E Jesus disse em Mateus capítulo 6, para terminar, Mateus capítulo 6, versículo 22 a 34, 6, 22 a 34, fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas,
que grandes trevas serão. Vamos pular para o 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai, contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã são lançadas no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta cada dia o seu próprio mal. Esse texto incrível, Jesus está dizendo que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Então, aquela luz que eu falei, falei lá no primeiro dia, muitas estão apagadas, muitas estão vivendo o sono da morte, porque os nossos olhos, não está entrando luz nos nossos olhos, não está iluminando o nosso corpo, né? E nessa caminhada de oração 12, nessa caminhada que eu estou trazendo esses temas, esses textos para a gente refletir, a contemplação, ela sela tudo isso. Ela sela tudo isso. E aqui está dizendo que o nosso corpo vai ser iluminado se os nossos olhos forem bons. Por isso que eu disse, começa a tirar os olhos, irmãs, dessa rede social, dessa televisão, da vida do outro, e começa a olhar para você, começa a olhar para o Senhor, começa a olhar o que Deus tem feito na sua vida. Separe, nem que seja 1 minuto do seu dia, para você viver em contemplação. Comece com pouco, porque você vai ver o quanto você é ansioso, quanto você está desesperado, inquieto, que não tem paz de se assentar e observar o seu quintal, observar os pássaros que vêm no seu quintal. Eu estava lá no Brasil e todos os dias eu me assentava um pouquinho, até porque eu estava fazendo a campanha dos Salmos no Instagram, estou fazendo, né? Então eu tenho que ler o Salmo para postar. E veio uns pássaros assim, eu consegui, tem um pé de manga muito grande, e eu consegui, um pousou bem na pontinha, né? Eu não lembro quantos vieram, e eu tirei foto, e eu mostrei lá em casa, minha mãe falou, nunca vi esse pássaro aqui, né? Ou outras coisas que eu fui vendo e eu mostrava, eu nunca vi isso aqui, as pessoas falam, né? Porque nós não estamos parando para contemplar. A gente quer ficar socado dentro de casa, correndo atrás de coisas, achando que é fazendo coisas que Deus está olhando para mim, achando que é limpando, é organizando. Tem que fazer isso mesmo, irmã. Mas senta um pouquinho. Olha, eu fiquei 40 dias no Brasil. Eu não consegui fazer a minha mãe ficar sentadinha, quietinha, contemplando. É um faniquito. Não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu costumo dizer para ela assim, mãe, você é a dona dessa casa, você não é empregada, não. Você tem todo o direito de sentar. E eu era assim também, mas assim, eu sempre fui pacata, né? Minha natureza é pacata. Mas eu não desfrutava, mesmo sendo pacata, ter uma natureza mais tranquila, de ficar quieta, dentro de mim era ansioso. E eu não conseguia ver as coisas, né? Eu não tinha tempo, assim, isso não é importante. Não é importante ver essas coisas, né? E Deus vai falando conosco no profundo. Aí então aqui quando fala observar os pássaros, olha que tremendo, né? Deus está olhando, tá falando para você orar, você está ansioso, observa os pássaros, observa os lírios, observa as flores que eu sustento de geração em geração, que eu sustento de estação em estação.
E isso eu falo que é uma das coisas que eu mais amo aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que eu mais amo morar aqui, por causa da grandeza do que ele fala comigo através das mudanças de estação. Porque aqui, queira você ou não, uma hora você tem que ver. Porque as mudanças de estação são tão drásticas e tão... Você precisa aprender a viver de acordo com as estações. Que eu acabei aprendendo, graças a Deus por isso, e foi a melhor coisa da minha vida, aquietou a minha alma, tirou tantas angústias, tantas inquietações, sabe, foi me fortalecendo, e se eu tô falando isso para vocês, irmãs, é porque isso realmente funciona. Façam isso, vocês vão encontrar descanso para vossas almas, vocês vão ver o quanto que Deus tem sido bom com vocês e quanto Ele quer fazer. E aqui está falando para ele olhar os pássaros. Por que olhar os pássaros? Porque os pássaros dependem do Senhor. Eles vivem conforme as estações. Eles louvam o Senhor, eles estão cantando. Faça sol, faça chuva, entra uma estação, sai a outra, eles estão louvando o Senhor. Eles são livres. Os pássaros são livres. Eles desfrutam da simplicidade da vida, né? Eles desfrutam de comer, eles desfrutam da companhia um do outro para cantar, para estar perto, para se aquecer. Nós precisamos voltar a essa simplicidade. Eu falei disso nas outras caminhadas. Deus está nos chamando a voltar à simplicidade da vida. Então era essa a palavra que eu tenho para hoje, da contemplação. Nós só vamos aprender a desfrutar, até mesmo das bênçãos que o Senhor nos dá, a partir do momento que a gente aprender a contemplar. E essa viagem que eu fiz para o Havaí, que foi algo assim, de um presente de Deus sobrenatural, foi incrível, porque eu falei, depois de 10 anos, né, Havaí é um lugar lindíssimo, é uma mistura como se eu estivesse no Brasil, dentro dos Estados Unidos, tão bacana que é, mas eu pude contemplar todos os mínimos detalhes, né? Ano passado eu pedi a Deus um celular novo, e eu disse, Pai, eu quero um celular novo, só para tirar foto das coisas que o Senhor me mostra. Então é isso, irmãs. É o que eu queria compartilhar para que a gente adentre nesse caminho da contemplação. É o que nós precisamos, é o que vai acalmar um pouco a nossa alma, é o que vai tirar um pouco essa ansiedade que está consumindo a muitos. Senta, aquieta, observa, caminhe, se você puder fazer caminhada para cuidar do seu corpo, para baixar os níveis do açúcar, para baixar a sua pressão. Irmãs, tantas coisas que nós podemos fazer para trazer bem-estar para nós. Quantas pessoas vão parar no hospital com seu coração desesperado, ansioso, saindo pela boca, você não sabe o que está tendo, e é apenas uma ansiedade, né? Talvez eu fale apenas uma ansiedade, porque aí você vai falar assim, é porque você não sente. Eu já senti. Mas é aquela ansiedade que quase está matando as pessoas. Se aquiete na presença do Senhor, aquietar e saber que Ele é Deus. Contempla, ei, eu estou viva, eu respiro. Olha a beleza que está em volta de mim, né? Olha o que Deus está fazendo. Olha que hoje eu tenho o almoço. Olha que hoje eu tenho uma cama quentinha para dormir enquanto essa chuva está caindo lá fora. Você começa a aquietar o seu espírito para que Deus derrame coisas maiores dentro de você e aí sim faça coisas maiores através de você. Sabe por que muitas vezes Deus não nos dá muita coisa, irmãs? Porque nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder e Ele não quer nos perder. Porque se nós não estamos conseguindo dominar sobre o pequeno, né, sobre aquilo que Ele está nos dando, direcionar, ter estratégia para desfrutar, se vier algo grande sem a gente ter controle, nós vamos nos destruir. E Deus é um pai. Você não coloca nada na mão do seu filho que você sabe que vai destruir ele, né? Você espera por amor, você acaba esperando o dia que ele estiver pronto, o dia que ele estiver preparado, eu abençoo ele com uma benção maior. Essa é a palavra de hoje. Fiquem com Deus. A canção que eu vou deixar é uma canção que não tem como eu falar de contemplação sem lembrar dessa canção, uma canção antiga, muito gostosa, e que Deus nos abençoe. Pai, gratidão por tudo que o Senhor está fazendo. Essa 12ª caminhada, Pai, ela tem sido verdadeiramente uma fonte a jorrar, que está trazendo águas, enchendo os nossos cântaros, para que a gente tenha paz, descanso. Cure os nossos olhos para que a gente veja e enxergue, para que a gente veja e observe. Aquieta a nossa alma, Senhor. Cura
as minhas irmãs de toda ansiedade, de toda depressão, toda tristeza profunda, toda síndrome do pânico, todas as doenças, Senhor, essas doenças psicossomáticas que têm destruído a tantos. Nos cura, Pai. O Senhor quer nos fazer livre. Nos dê estratégia para que a nossa cura seja completa. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus.